Bom dia a todas e a todos. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo tem a honra de recebê-los para a palestra Transtorno do Espectro Autista, em comemoração do mês da inclusão social da pessoa com deficiência. Este evento é uma realização do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de Saúde, Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude e do Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de Educação. E tem como objetivo conhecer sobre a importância de se ter informações seguras sobre o transtorno de espectro autista, notadamente quanto à identificação de comportamentos determinantes e que tendem a identificar sinais da existência do TEA, considerando que quanto mais precoce for o diagnóstico, mais rápidas as intervenções podem ser estabelecidas pelos especialistas, propiciando condições melhores para as crianças a partir do momento em que os terapeutas começam a trabalhar as principais habilidades, sobretudo aquelas que estão ligadas à comunicação e à sociabilidade. Neste momento, convidamos para dar boas-vindas a todos a Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, doutora Luciana Gomes Ferreira de Andrade. Muito obrigada, Lívia, muito obrigada. Meu muito bom dia a todas e a todos. Meus cumprimentos aqui, em especial ao doutor Carlos Gádia, que aceitou aqui o nosso convite de compartilhar conosco os seus saberes. Meus cumprimentos à colega Paula Fernanda, que teve essa ideia brilhante de sugerir a realização desse importante evento de inclusão e de acessibilidade para todos e todas. Meus cumprimentos aqui ao doutor Alexandre Guimarães, nosso subprocurador-geral de Justiça Institucional, nossa colega Cláudia Garcia, assessora do gabinete, nas pessoas de quem cumprimento todas as membras e membros do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e nas pessoas também de quem eu cumprimento a equipe do CEAF, do cerimonial, todos os servidores da nossa casa, que inclusive contribuem para a realização dessa importante palestra. Setembro é o mês dedicado à inclusão social da pessoa com deficiência. E é por isso, com satisfação, que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo promove a palestra virtual Transtorno do Espectro Autista, o TEA, tema ao qual é necessário dar maior visibilidade. É necessária, premente, é indispensável maior visibilidade, pois nas palavras do nosso ilustríssimo palestrante, Dr. Gádia, quanto maior o conhecimento sobre essa síndrome comportamental, mais caminhamos em direção à identificação precoce, que muito contribui para a prevenção mais do que isso, para o melhor desenvolvimento do autismo e a inclusão de seus portadores. Assim, primeiramente, gostaria de cumprimentar e já na oportunidade agradecer o Dr. Carlos Gádia, de expertise mundial reconhecida na matéria e que mesmo com a agenda bastante demandada, acolheu de pronto o convite de nossa instituição, o que reafirma seu compromisso com a temática, bem como seu entendimento sobre a importância de capacitar, a fim de contribuir para a evolução social e comportamental de pessoas com autismo. Dr. Carlos Gádia, sentimos-nos muito honrados e ávidos por aprender com o senhor. Meu muito obrigada. Cumprimento todas as membras, mais uma vez, e peço aqui, ver, inclusive, junto feito a saudação à nossa querida, estimadíssima doutora Inês Tomé, que tem sido brilhante na condução da nossa força-tarefa em relação à pandemia, bem como a doutora Maria Cristina Rocha Pimentel, nossa estimada também competente dirigente do nosso centro de apoio de defesa da educação, que também tem feito um trabalho inestimável nesse momento pandêmico. E a doutora Valéria aqui à frente também, de forma muito aguerrida e competente, do nosso centro de apoio da infância e da juventude, cujo trabalho dessas mulheres brilhantes, merecem toda a nossa homenagem.
Apesar de termos tido uma semana bastante atribulada, porque a gente acabou de terminar, doutor Carlos, com a correição da nossa Corregedoria Nacional aqui durante toda a semana e também a presença da Ouvidoria Nacional, ocasião que nós implementamos a Ouvidoria das Mulheres aqui no nosso Ministério Público, nós jamais poderíamos deixar de realizar esse importante evento nesta data, na data de hoje. Isso porque o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência é celebrado nacionalmente no dia 21 de setembro, alguns dias atrás. Dia escolhido por ser também o Dia da Árvore, que, para além de sua maior e mais significativa importância ambiental, é revestida de grande simbolismo para a humanidade. Assim como nós, muitas árvores precisam estar incluídas em um ambiente com outras, e as árvores são diferentes, inclusive de outras espécies, para que possam viver, em alguns casos, auxiliar o ambiente ao seu redor a se tornar propício para si mesmas e para os demais. Cada árvore, portanto, por mais diferente que seja, tem importância para essa grande floresta onde vivemos o nosso planeta. E é em torno desse simbolismo que profiro minhas breves palavras iniciais. A deficiência, em sendo um elemento da diversidade humana, deve ser vista como um tema de responsabilidade de toda a sociedade e não apenas do indivíduo. Reconhecer as pessoas com deficiência e possibilidade de serem titulares e de exercerem com autonomia e liberdade plenas os seus direitos é, sem dúvida, um desafio que está posto, tornando-se, portanto, e cada vez mais tema de ordem pública e papel de trabalho do Ministério Público brasileiro. Que possamos aprender com as árvores, enquanto seres únicos e distintos que somos, vivendo a vida em suas fases e ciclos, possibilitando não apenas a nossa plena existência, mas a de todos ao nosso redor. Meu muito obrigada e mais uma vez, doutor Carlos, seja bem-vindo e espero que esteja conosco tantas outras vezes que sua agenda nos permitir, porque realmente é um grande prazer estar contigo. Percebi que é uma pessoa simpática, acessível e ainda preocupada com o que acontece aqui no nosso território. Muito obrigada. E devolvo a palavra ao cerimonial. Agradecemos a doutora Luciana e passamos a palavra para a promotora de justiça, a doutora Paula Fernanda Almeida de Pasolini, que será debatedora e apresentará o palestrante. Seja bem-vinda, doutora Paula. Muito obrigada, bom dia a todos. Cumprimento todos que participam neste momento dessa live. Na pessoa do nosso ilustre palestrante, minha gratidão eterna ao senhor pela sua disponibilidade e também não poderia deixar de registrar a todos os colegas e a própria doutora Luciana, nossa querida procuradora-geral, que fez com que esse evento fosse possível, mesmo com a correição nacional do Ministério Público durante toda a semana aqui no nosso estado. Eu vou apresentar o nosso palestrante para os nossos participantes. Dr. Carlos Gadia recebeu seu diploma em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1980. Fez sua residência em neurologia pediátrica na University of Miami School of Medicine no período de entre 1982 e 1987. Obteve sua especialização em epilepsia infantil e neurofisiologia clínica no Boston Children's Hospital, onde foi instrutor do ensino da Harvard Medical School entre 1987 e 1988. Dr. Gadia foi professor assistente do Departamento de Neurologia da University of Miami Miller School of Medicine, professor adjunto do Departamento de Neurologia da Herbert Wetner College of Medicine, Flórida International University, e professor adjunto do Departamento de Pediatria da College of Osteopathic Medicine, Nova Southwestern University. Ele também é diretor associado do Dan Marino Center, Nicklaus Miami Children's Hospital, um centro de referência para a avaliação e tratamento de autismo e outras desordens de neurodesenvolvimento. Dr. Gadia é cofundador do Eyes Contact Lives Shaped by Autism
e é membro do conselho do CO Project e cofundador do TEA Abraço, do Rio Te Ama, do Bahia de Todos os TEAs e do Che Adoro. Atualmente é diretor médico do Autismo Biotech Company. Seja bem-vindo, doutor Gadia. O Ministério Público te recebe de braços abertos. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo honroso convite feito pelo Ministério Público do Espírito Santo, né, nas pessoas da doutora Luciana, da doutora Paula, dizer que é uma honra para mim estar aqui falando com vocês hoje, principalmente, né, no mês que relembra a importância da inclusão social para as pessoas com deficiência, né, e como a doutora Luciana já havia comentado, né, o dia 21 de setembro, também é o dia da árvore, né, e nós usamos muitas vezes o exemplo da árvore, tanto em relação às terapias relacionadas ao transtorno do espectro do autismo, mas também do ponto de vista da neurobiologia do transtorno, né, que implica o que nós chamamos de poda neuronal, né, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. De qualquer maneira, gostaria de agradecer novamente muito, dizer que estou sempre à disposição, né, e que eu considero isso não só uma honra, mas uma obrigação minha como médico, como cidadão brasileiro, né, do qual tenho muito orgulho, e estarei sempre à disposição de vocês. Então, vamos começar. Na realidade, eu vou falar um pouco sobre os desafios, mitos e verdades, né, do autismo no Brasil. Como eu imagino que eu esteja falando com um número maior de profissionais ligados ao Ministério Público, então eu salientei algumas coisas que eu acho que têm uma importância maior dentro desse aspecto, né, do impacto do transtorno do espectro do autismo, mas eu estou aberto, obviamente, a qualquer pergunta para que nós possamos discutir mais tarde. Como vocês sabem, né, o autismo ele foi descrito, né, por Leo Kanner, né, há mais de 70 anos, né, e passou por uma série de revisões em relação ao conceito diagnóstico, e a partir da metade de 1994, com o DSM-4, se definiu, né, o transtorno do espectro do autismo como um déficit que se caracterizava por uma tríade de comportamentos e capacidades atípicas. Essa tríade envolvia déficits de interação social, déficits na comunicação e comportamentos repetitivos, interesses restritos e estereotipados. A partir do DSM-5, né, publicado em 2013, ou seja, há 8 anos atrás, houve uma mudança desse entendimento e nós passamos a usar uma ideia de uma díade, né, em que nós temos déficits sociais e comunicativos de um lado e comportamentos repetitivos, interesses restritos e estereotipados de outro. A razão pela qual os déficits de comunicação e os déficits de interação social foram colocados conjuntamente é porque houve evidência de que alguns dos critérios que eram utilizados para definir o déficit de interação social e o déficit de comunicação eram basicamente iguais, e isso dava um peso maior a essas duas características quando comparadas com os déficits em relação a comportamentos repetitivos e interesses restritos. Então, para colocar um peso mais ideal e mais correto para o diagnóstico, se passou, então, a se utilizar uma díade, né? E, ao mesmo tempo, surgiu, né, um novo diagnóstico, que é o que nós chamamos de transtorno sociocomunicativo, né? A razão pela qual esse diagnóstico foi criado é porque também estudos demonstraram que crianças, adolescentes ou adultos, que têm déficits de sociocomunicação, mas não têm, nem nunca tiveram nenhum tipo de comportamento repetitivo, de interesse restrito, têm um melhor prognóstico do que aqueles com todas as características do T. Então, surgiu esse outro diagnóstico exatamente para diferenciar
esse grupo, que é um grupo relativamente pequeno, né, e que basicamente surgiu a partir da expansão diagnóstica, né, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Bom, é importante, né, que nós entendamos que o transtorno do espectro do autismo é um espectro, né, mas não só isso, é um espectro extremamente amplo, e ele é tão amplo que eu diria que ele varia de criança a criança, né? E, além dos sintomas básicos, das características básicas do transtorno, nós temos uma série de outros problemas e de outras situações que estão frequentemente associadas, né, ao transtorno, seja síndromes genéticas, seja através de comorbidades médicas, né, envolvendo o trato gastrointestinal, sistema imunológico, e comorbidades comportamentais ou psicológicas, psiquiátricas, né, como hiperatividade, impulsividade, déficit de atenção, ansiedade, epilepsia, déficit intelectual, etc. Então, é um espectro bastante amplo e cada criança realmente tem que ser considerada e avaliada como um indivíduo, né, que tem o TEA e não somente pensando exclusivamente no diagnóstico do TEA como se ele pudesse ser aplicado a todos e cada um dessas crianças, desses indivíduos. Também, a partir do DSM-5, nós mudamos a nomenclatura de níveis, de severidades, né, como leve, moderado e severo, né, para níveis, né? E o mais importante dessa nomenclatura de níveis, né, é que ela, quase que por definição, exige uma avaliação em relação às terapias que esse indivíduo recebeu ou recebe. Então, o nível 3 são aqueles indivíduos muito pouco funcionais, né, que necessitam uma quantidade muito grande de auxílio, né, apesar de receberem as terapias adequadas, com intensidade. O nível 1 são aqueles indivíduos bastante funcionais, né, que requerem muito pouco em termos de intervenção, de terapias. E daí nós temos aquele grande grupo, né, que é o maior de todos, que é o nível 2, né, que são crianças, adolescentes e adultos, com diferentes níveis de funcionalidade e recebendo ou não diferentes tipos e intensidades de terapia. Então, como vocês podem ver, né, o tratamento do transtorno do espectro do autismo ele é bastante complexo, ele tem que ser transdisciplinar e ele precisa ser baseado numa avaliação individual de cada indivíduo, de cada criança. O que acontece, né, nos primeiros 2 anos de vida, né, que são fundamentais para o surgimento de capacidade de socialização e comunicação? Então, nós temos, do ponto de vista do desenvolvimento de comunicação, né, o desenvolvimento de sons, o uso de gestos, o engajamento social precoce e entendimento precoce de linguagem. Então, tudo isso ocorre nos primeiros 2 anos de vida, né? Do ponto de vista da competência social, nós temos o aparecimento da atenção conjunta, a atenção compartilhada, que, aliás, claramente separa crianças dentro do espectro de outras crianças já por volta de pelo menos 9 meses de idade, né? Assim como a reciprocidade social, a compreensão do que é ser social e uso de símbolos com uma parte de comunicação, mas interligando a comunicação e o social. Então, fatores genéticos e epigenéticos vão agir sobre esses mecanismos típicos de desenvolvimento e vão levar a sintomas e comportamentos atípicos, né? Nesse caso, o transtorno do espectro do autismo. É importante, né, nós salientarmos, né, que John Constantino, que é o chefe da psiquiatria da Washington University, né, e criador do Social Responsiveness Scale, a escala de responsabilidade social, né, já dizia, né, que ao nascer, né, todos nós nascemos, né, com os trilhos, né, prontos para o desenvolvimento, preparados para o desenvolvimento típico, né? No entanto, em casos de transtorno do espectro do autismo, em algum momento,
ocorre um descarrilhamento, ou seja, nós temos 2 trens que saíram de uma estação de trem, né? Um trem que seguiu a linha férrea do desenvolvimento típico, e essas crianças vão desenvolver uma expertise, né? Uma habilidade muito grande a respeito do mundo social, e outras crianças com um outro trem que saiu da mesma estação, mas pegou uma outra linha, ou pegou a mesma linha em algum momento, se descarrilhou, que vão desenvolver habilidades e expertises sobre o mundo físico, muito menos do que em relação ao mundo social, né? E é exatamente por isso, né, que nós vemos tão comumente crianças com transtorno do espectro do autismo terem grandes fixações, né, em objetos, em números, em letras, em telas, muito mais, em geral, do que com as pessoas ao seu redor. Existe uma quantidade crescente de evidências que demonstra a eficácia de intervenções precoces e intensivas, se utilizando vários programas terapêuticos, né, sejam eles estritamente comportamentais ou mais, entre aspas, naturalísticos. Então, isso está bem definido. Esse é um estudo que foi publicado pela Geraldine Dawson já há muito tempo, né? Mais de 20 anos, 25 anos quase, né? que colocou isso muito claramente. Todos nós sabemos que a prevalência do transtorno do espectro do autismo está aumentando, né? Pelo menos desde a metade dos anos 90 até agora, de uma maneira assustadora, né? Quando eu terminei minha formação, minha residência, meu fellowship, né, a prevalência do autismo era 1 para 15 mil crianças, né? E hoje, nos Estados Unidos, o dado mais recente é de 1 para cada 54 crianças, né? Os dados do CDC, a partir de dados obtidos em escolas em 2016 e publicado mais recentemente. Mas, como vocês podem ver, né, houve um aumento geométrico da prevalência do autismo desde a metade dos anos 90 até agora, e isso levou à ideia de que talvez nós estivéssemos lidando com uma epidemia do autismo. Será que isso é verdade ou será que isso é um mito? Bom, quais seriam as possíveis explicações para esse aumento de prevalência? Quem sabe foi falta de atenção diagnóstica, né? Ou seja, essas crianças sempre estiveram aí e simplesmente nós não prestávamos atenção nelas. Acho que é muito pouco provável, né? Substituição diagnóstica, ou seja, essas crianças dentro do transtorno do espectro do autismo, né, ou que nós chamamos no passado de autismo, né, recebiam outros diagnósticos que não autismo e eram, então, incorretamente diagnosticadas a partir dessa visão, né? E houveram alguns estudos nos finais dos anos 90, início dos anos 2000, né, principalmente da Califórnia, sugerindo que o diagnóstico de déficit intelectual, que no passado nós chamávamos de retardo mental, né, estava diminuindo à medida que o diagnóstico de autismo estava aumentando, né? É óbvio, né, que não existe nenhuma razão pela qual um problema que é em grande parte genético, como déficit intelectual, vá diminuir em termos da sua prevalência, e o que isso sugeria é que, na realidade, crianças que antigamente não eram diagnosticadas com autismo, mas sim com déficit intelectual, passaram a ser, né? No entanto, estudos mais recentes mostraram que o impacto dessa substituição diagnóstica é, na realidade, muito pequeno. Então, nós ficamos com a terceira opção, ou seja, o que mais explicaria esse aumento tão grande da prevalência do transtorno do espectro do autismo, né? A enorme maioria dos casos, das situações, pode ser explicada pelo que nós chamamos de expansão diagnóstica, né? Então, vocês entendem, por exemplo, né, no DSM-3, que foi válido até a metade dos anos 90, autismo era definido como ausência de interação social e ausência de comunicação, né? A partir do DSM-4, autismo foi definido como déficit na qualidade da interação social ou déficit na qualidade da comunicação comparado com outras crianças da mesma idade. Então, vocês entendem, né, que entre ausência e déficit comparado com outros, né,
isso ocasionou um verdadeiro tsunami, né, em termos do diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, e teve um impacto muito grande em relação à prevalência. Então, essa ideia de que nós estamos lidando com uma epidemia do autismo é um mito. Bom, como eu havia falado para vocês, né, a prevalência estimada do autismo nos Estados Unidos, né, a partir de dados de 2016, é de uma criança autista em cada 54 crianças com 8 anos de idade. Né? A relação menino-meninas continuou sem mudança, ou seja, nós temos, em geral, 4 meninos para cada uma menina diagnosticada como transtorno de atenção do espectro do autismo. Né? Uma boa notícia, né, nesses últimos dados é que crianças negras, né, tiveram um aumento significativo da chance de ser identificada como autismo, né, o que era um déficit bastante grande até poucos anos atrás, né, mas, infelizmente, nos Estados Unidos, as crianças de origem latina, essas famílias ainda têm um número muito pequeno identificado de crianças do autismo, provavelmente pela falta de acesso adequado à informação e a setores de saúde. Né? Outra mudança que é muito importante e muito bem-vinda, né, é que até poucos anos atrás, certamente até a metade dos anos 90, final dos anos 90, né, se dizia que 2/3 das crianças com transtorno do espectro do autismo também tinham um déficit intelectual, né, também tinham um grau de retardo mental. Com o aumento, com essa expansão diagnóstica, né, hoje nós vemos que, na realidade, né, a maioria das crianças dentro do transtorno do espectro do autismo não tem um déficit de intelectual ou retardo mental. Um dado que eu acho que é de fundamental importância, né, para todos e acho que de extrema utilidade para os colegas do Ministério Público, né, é o impacto econômico do transtorno do espectro do autismo. Né? Então, esse é um estudo que foi publicado no Journal of Autism and Developmental Disorders, escrito por colegas da UCLA, em que mostram que o custo do transtorno do espectro do autismo nos Estados Unidos, em 2015, foi de 268 bilhões. Ou seja, esse custo, né, envolve não somente o atendimento dessas crianças, adolescentes e adultos, mas também envolve uma ideia, né, do impacto que isso teria na população trabalhadora ativa, né, na idade adulta, e também no impacto óbvio que cuidar de uma criança dentro do espectro, principalmente aquelas mais severamente afetadas, né, exige, muitas vezes, eu diria quase sempre, que um dos pais diminua significativamente sua capacidade de trabalhar ou completamente pare de trabalhar. Né? E mais importante do que isso, se nós considerarmos, né, a mesma prevalência que nós temos hoje, né, se calcula que para 2025, ou seja, daqui a 4 anos, o custo anual, o impacto anual do transtorno do espectro do autismo nos Estados Unidos será de $1 trilhão. Se nós pensarmos no mundo, né, uma população, vamos dizer, de quase 8 bilhões, né, se nós formos conservadores em termos da prevalência, utilizarmos, né, prevalências de, vamos dizer, de 1 para 100, né, de 1%, né, nós teríamos 79 milhões de pessoas com transtorno do espectro do autismo. Né? Eu coloquei ali embaixo a Coreia do Sul, porque é um estudo feito já há alguns anos, né, mostrou que, por exemplo, na Coreia do Sul, a prevalência é de 2,6%. Né? Mas se nós considerarmos, né, essa prevalência de 1 para 100, o impacto estimado em termos do mundo, né, o impacto econômico anual para essa população é de 5,9 trilhões de dólares. Então, de novo, né, vocês veem o impacto que esse transtorno tem, né, não somente em relação ao indivíduo, mas em relação às famílias e em relação à comunidade, ao país e ao mundo como um todo. Né?
Então, por isso, a importância de que nós possamos identificar precocemente e tratar da maneira mais eficaz possível para que essas crianças possam se tornar adultos funcionais independentes e, né, colaboradores, né, no crescimento do seu país e do mundo em geral. Então, se nós pensarmos no Brasil, né, dependendo de que taxa de prevalência nós usarmos, né, se nós usarmos a taxa de prevalência da Organização Mundial de Saúde, que é de 1 para 160, nós teríamos 1,3 milhões de autistas no Brasil, e se nós usarmos a prevalência do CDC, nós teremos 3,9 milhões de autistas no Brasil. Ou seja, uma população absolutamente enorme, né? Só para vocês terem ideia, né, ela é maior do que a prevalência de diabetes, paralisia cerebral, epilepsia e HIV, juntas, somadas na população mundial. Então, certamente, né, algo de extrema importância para todos, e principalmente para os órgãos públicos que são responsáveis pela saúde e pela educação desses indivíduos. É importante lembrar, né, pessoal, que quando nós falamos em, vamos dizer, 1,3 milhões de crianças afetadas, na realidade são 1,3 milhões de famílias brasileiras afetadas, né? Porque esse é um transtorno que, quase por definição, afeta a família como um todo, tanto do ponto de vista emocional, quanto do ponto de vista de estabilidade financeira, quanto do ponto de vista de necessidade de ajuda. Então, nós não estamos falando simplesmente ou apenas de 1,3 milhões de pessoas afetadas, nós estamos falando de um número muito maior, né, se nós considerarmos, vamos dizer, a família brasileira em geral, né, nós calculamos por volta de pelo menos 4 pessoas na família. E exatamente por isso que, em 2 de abril de 2015, a Organização Mundial de Saúde declarou o autismo como uma crise de saúde global, né? E a partir daí foi criado o Dia do Autismo. Bom, nós sabemos, né, que o Brasil é um país de contrastes, né? Por um lado, nós temos, né, crianças que estão literalmente enjauladas dentro de casa, né, devido às severidades dos comportamentos e ao fato de que os pais, um dos pais, pelo menos, tem que sair para trabalhar, né? E, por outro lado, nós temos centros de pesquisas no Brasil que estão fazendo um trabalho excelente, de excelente qualidade, em relação à transtorno do espectro do autismo. Mas o mais importante de tudo, no Brasil, assim como no mundo todo, é a organização dos pais, né, em grupos, né, em organizações não governamentais, que estão realmente na linha de frente do transtorno do espectro do autismo, seja em relação às necessidades de maiores cuidados, de melhores terapias, de um diagnóstico precoce, de leis, né, que possibilitem que essas crianças possam receber uma intervenção adequada. Então, eu costumo dizer sempre, né, que a história do autismo no mundo, né, ela está sendo escrita todos os dias e já foi reescrita, né, exatamente por essas organizações de pais que estão localizadas no mundo inteiro, né, e aqui eu estou simplesmente colocando os nomes de algumas associações no Brasil. Bom, qual é o cenário atual que nós temos hoje em dia no Brasil? É muito comum, né, famílias chegarem no consultório, né, e dizerem: doutor, ninguém sabe o que ele tem. Pior que isso, doutor, as pessoas acham que o meu filho é mal educado, que eles olham para mim e para a criança num centro comercial ou num parque, e quando o meu filho ou minha filha tem um chilique, né, tem um ataque comportamental severo, uma crise comportamental severa, eles olham para mim como se eu não tivesse sabido educar meu filho, né? É muito comum ainda, né, nós ouvimos de familiares, né, mas eu nunca ouvi falar em autismo, doutor, né? Eu não sei nem por onde começar o tratamento do meu filho. A minha filha é autista, mas não sei quem possa tratá-la. Eu não encontro terapeutas na minha cidade com experiência em transtorno do espectro do autismo. Todas essas frases eu escuto pelo menos todos os dias, várias vezes. Não encontro escolas preparadas para lidar com meu filho, né?
Ou, né, e isso é verdade, não é uma invenção minha, né? Fui até o hospital da universidade, ele foi diagnosticado com autismo, minha próxima consulta será daqui a 3 anos. Por quê? Porque todos os centros estão especializados em autismo no Brasil, e eu diria no mundo, né, estão absolutamente abarrotados, né, com crianças e não têm condições de proporcionar, na maioria das vezes, um segmento adequado. Então, esse é o cenário atual. Quais são os desafios, né? Primeiro, nós temos que reconhecer o transtorno do espectro do autismo como um problema de saúde pública, global, e certamente no nosso país, no Brasil. Nós precisamos saber quantos nós somos, e por isso a importância de um estudo de prevalência. Nós precisamos fazer esse diagnóstico o mais precocemente possível. Infelizmente, hoje em dia, os dados mesmo do CDC nos Estados Unidos, né, mostram que a enorme maioria das crianças com transtorno do espectro do autismo é diagnosticada muito tardiamente, né, por volta dos 3, 4 anos, começam a receber a terapia por volta dos 4 a 6 anos. Né, e esse quadro não é diferente no Brasil, eu diria até que ele é ainda pior. Intervenções precoces, né? Quanto antes nós começarmos com intervenções, com terapias baseadas em evidência, melhor será o prognóstico dessa criança. Então, de novo, a importância de terapias baseadas em evidências, a importância de investigação e pesquisa, né, exatamente para nós encontrarmos essas evidências, né, e inclusão, né, e para isso nós precisamos de leis que deem acesso à saúde, à escola e ao trabalho, e formação e capacitação de profissionais. Aliás, eu diria que capacitação de profissionais é a maior prioridade. Então, como eu já havia falado, né, a transtorno do espectro do autismo é um problema de saúde pública global, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né, e quais seriam as barreiras, né, para respostas rápidas e eficazes? Falta de recursos financeiros, né, compatíveis com a prevalência e severidade do transtorno. Isso é verdade em todos os países do mundo, certamente no Brasil. Falta de compromisso da maioria dos governos para lidar de forma eficaz com esse problema. Isso também, né, é um problema em um número muito grande de países. Um sistema de saúde demasiadamente centralizado. Falta de integração do serviço de saúde mental nos sistemas de cuidados primários de saúde. A distância entre o profissional de saúde que está na linha de frente, né, e especialistas, né, que poderiam proporcionar uma terapia mais eficaz, né, é enorme, né, em termos de onde eles estão, em termos da possibilidade de fazermos contato uns com os outros. Então, nós precisamos que haja uma integração maior desse serviço. Ausência de formação adequada e números suficientes de profissionais. Quando eu saí, quando eu terminei minha residência, né, isso já faz muito tempo, né, pessoal? 1986, né, eu jamais tinha visto um autista, né, e quando eu perguntei para o meu professor, né, professor, né, por que a gente não vê autismo aqui no departamento de neurologia pediátrica? Ele me disse assim, não, o autismo não é um problema para nós, o autismo é um problema para psicólogos, nós não temos nada a ver com isso. Vocês imaginem a diferença, né, da situação atual em relação a isso. E nós não estamos falando somente de profissionais médicos, nós estamos falando de todos os profissionais de saúde, né, e profissionais da educação. Só para vocês terem uma ideia, né, já acho que foi em 2013 ou 2015, creio que foi em 2015, eu fiz um levantamento rápido, né, em relação às faculdades de medicina no Brasil, né, talvez vocês saibam ou não, né, o Brasil é o segundo país do mundo que tem mais faculdade de medicina, só perde para a China, né? Em nenhuma, naquele momento nós tínhamos, se não me engano, pouco mais de 200 faculdades de medicina no Brasil, em nenhuma dessas faculdades o autismo estava sendo discutido dentro do currículo com a importância necessária, né, como realmente um fator de saúde pública, de impacto enorme na população, né? Esperamos que isso, pouco a pouco, esteja melhorando. Falta de conhecimento sobre o transtorno, sobre intervenções eficazes, por parte dos tomadores de decisão em saúde mental. Ainda hoje, em muitos países, né, existe, infelizmente, né, vamos assim, no topo da pirâmide, em termos de quem toma decisões, em termos de governo, sobre a saúde mental, e particularmente em relação ao autismo,
ainda tem um número bastante grande de pessoas que crê que o autismo é causado por uma falta de desejo da mãe de engravidar e de ter aquele filho, aquela filha, né? E que, portanto, o tratamento seria psicanálise. Né? Então, enquanto isso continuar sendo assim, nós vamos ter grandes problemas. De novo, só para salientar, de todos os desafios, o maior e o que precisa ser encarado de frente o mais rapidamente possível é a formação e capacitação de profissionais. Por quê? Porque sem isso nós vamos ter nem diagnóstico precoce, nem tratamento precoce. Então, nós sabemos que o transtorno do espectro do autismo é um problema de saúde pública prioritário, né, com uma prevalência maior de 1%. Então, existe uma urgência de política pública eficaz, urgência na formação de capacitação de profissionais, e é necessário aumentar, qualificar e integrar os serviços que já existem para diagnóstico precoce e tratamento adequado. Bom, cada um dessas colocações já seria um enorme problema, né? Mas o problema maior é que a gente precisa fazer tudo isso ao mesmo tempo agora. Bom, no meu consultório, né, todos os dias eu falo com pais, mães, né, familiares, e a história quase sempre se repete, né? Será que ele é normal, doutor? Atraso de linguagem, porque o primo em segundo grau da cunhada da minha vizinha começou a falar só com 4 anos de idade. Eu costumo dizer, né, a razão pela qual a senhora se lembra do primo em segundo grau da cunhada da sua vizinha é porque isso é tão raro acontecer, né, que todos se lembram, né? Então, nós não podemos achar que a raridade, né, é o mais frequente do que, na realidade, o transtorno do espectro do autismo, que é extremamente frequente, né? Eu já passei por 3 médicos, doutor. Um me disse que ele não tinha nada, outro que meninos falam mais tarde, para me esperar até os 3 anos de idade, e o último sugeriu que eu marcasse um psicólogo para mim, porque eu estava muito estressado. Todas as mães de famílias com crianças com transtorno do espectro do autismo já passaram por pelo menos uma dessas situações, se não pelas 3. Mas a gente, né, doutor, sabe que cada criança se desenvolve a seu tempo, não é? A resposta para isso é não, não é. Né? Essa história de cada um é cada qual e cada um se desenvolve ao seu tempo, né? Ele é real dentro dos limites, né, do que é o desenvolvimento típico, né? Nem todas as crianças vão caminhar com 12 meses de idade, mas se uma criança tem 18 meses de idade e não está caminhando, isso é claramente anormal. Nem todas as crianças vão começar a falar suas primeiras palavras por volta dos 12 meses de idade. Mas se isso não está acontecendo aos 16 meses de idade, isso claramente é anormal. Então, nós não podemos responder a essas dúvidas das famílias simplesmente dizendo, vamos esperar, né, porque cada um se desenvolve ao seu tempo. E, finalmente, né, mas eu li na internet, né, o doutor internet está cada vez mais poderoso, né, eu li na internet que as vacinas, né, então aí nós vamos entrar nas questões dos mitos. Em relação à questão de que cada um é cada qual e cada um se desenvolve ao seu tempo, né, a Academia Americana de Neurologia, a Academia Americana de Psiquiatria Infantil e do Adolescente e a Sociedade de Neuropediatria dos Estados Unidos, todas as 3, né, já há muitos anos, fizeram uma colocação muito clara, né, do que são indicações absolutas para referir uma criança para uma avaliação mais detalhada por especialista imediatamente. Quais são essas? Ausência do balbuciar aos 12 meses, ausência de gestos aos 12 meses, ausência de primeiras palavras aos 16 meses, ausência de combinação de 2 palavras espontâneas, não ecolálicas, né? Ou seja, não é que a criança simplesmente está repetindo o que o pai ou a mãe estão dizendo, aos 24 meses, e qualquer perda de linguagem ou de habilidade social em qualquer idade. Então, aquela ideia de que não existem parâmetros claros do que é atípico e do que é atípico, não é verdade, né? Nós estamos aqui documentando, né, que os parâmetros são bastante claros, né, e reconhecidos pelas maiores associações médicas que têm alguma relação em termos de neurodesenvolvimento. Então, quais são as suas prioridades, né? Diagnóstico e intervenção precoce, né? Nós sabemos que as intervenções devem ser iniciadas o mais cedo possível, né? Sintomas de autismo podem ser identificados com bastante segurança, pelo menos aos 18 meses, né? Isso já era verdade, né, na metade dos anos 90. Né? A Academia Americana de Pediatria recomenda que se faça um screening para sintomas de autismo 2 vezes até os 2 anos de idade. Felizmente, né, parece que finalmente nós conseguimos
passar, né, que fosse aprovada a lei aqui no Brasil, que exige, né, que crianças até os 2 anos de idade tenham sido avaliadas do seu ponto de vista de neurodesenvolvimento, utilizando uma escala que é reconhecidamente eficaz, né, como o MCHAT, né, até os 2 anos de idade. A Academia Americana de Pediatria recomenda que se iniciem com intervenções quando se suspeita do transtorno, e não somente depois que seja feito um diagnóstico formal. Ou seja, nós não devemos, nem podemos esperar para... No Brasil, né, a gente tem maneira de fechar o diagnóstico, né, pessoal? É estranho, né, porque fechar o diagnóstico é um termo que eu só ouvi falar no Brasil, né? Então, nós não temos que esperar para fechar o diagnóstico. Agora, claro, quando nós podemos fechar o diagnóstico, não existe absolutamente nenhuma razão para nós dizermos àqueles pais assim, volte daqui a 6 meses, volte daqui a 1 ano, volte quando ele tiver 3 anos de idade, daí nós vamos ver, né? Não, né? Se o diagnóstico está feito, se os critérios são preenchidos, o diagnóstico precisa ser documentado o mais rapidamente possível, né? E isso hoje pode ser feito com razoável segurança, principalmente em casos mais severos, né, por volta dos 12 meses de idade. E nós sabemos que o prognóstico é melhor quando se recebe intervenções precoces. Então, reconhecer os sinais e agir precocemente. Por que é importante, né, esse diagnóstico precoce que leve a uma intervenção precoce? Né? Porque nós sabemos, né, que o transtorno do espectro do autismo é basicamente um transtorno de origem genética, né? Ele é de origem genética em pelo menos 90% dos casos, e, na realidade, ele é herdado em pelo menos 80% dos casos. Então, nós temos genes de suscetibilidade ao autismo, né, que vão levar a uma alteração do padrão de interação entre a criança e o ambiente, e, como consequência disso, um desenvolvimento anormal do circuito neural e a síndrome autista. Por outro lado, vai haver situações em que alterações na interação da criança com o ambiente vai ligar ou desligar certos genes, né, ou ligar genes de suscetibilidade ao autismo, e isso também levará a um desenvolvimento anormal e a síndrome autista. No entanto, mesmo na presença desses genes de suscetibilidade e outros fatores de risco, se nós tivermos uma intervenção precoce, adequada e intensiva, isso vai levar a uma adaptação dos padrões de interação entre a criança e o ambiente, né, ao invés de uma alteração, e isso levará ao desenvolvimento muito mais típico do circuito neuronal e à redução ou até o desaparecimento das características básicas da síndrome autista. Então, de novo, né, para salientar a importância da escala de triagem, né, no caso do Brasil, né, essa lei foi passada há pouco, né, a respeito do uso do MCHAT, que está, né, à disposição tanto no site da Sociedade de Pediatria Infantil, como na Sociedade Brasileira de Pediatria, ou seja, é bastante fácil para qualquer profissional de saúde ter acesso a isso, e também familiares. Além de tudo isso, que por si só já seria mais do que suficiente, né, para nós justificarmos intervenção precoce, né, existe também algo que deve ser considerado, né, quando nós falamos em termos de países, né, o benefício financeiro. Esse é um estudo que foi publicado já há 15 anos, né, em que Matiwala e colaboradores diziam que, sob novos parâmetros de modelo de atendimento, a expansão das intervenções comportamentais intensivas para todas as crianças que as necessitem representaria uma economia da política de custos de cuidados com indivíduos autistas e maiores ganhos em liberdade e independência de vida. Só que um exemplo, né, infelizmente eu não tenho dados no Brasil, né, mas só um exemplo, no estado do Texas, né, se calcula que o custo de um indivíduo com transtorno do espectro do autismo, né, pela vida, custo que eu estou falando é qual é o custo que o Estado tem de prover atendimento, tratamentos, educação adaptativa, etc. Né? O custo para cada criança no estado do Texas excede $2 milhões pela vida daquele indivíduo. Por outro lado, o custo, se nós somarmos a isso, né, o custo da educação especial, né, ou seja, dos requerimentos que a criança possa ter a respeito de adaptações e acomodações muito específicas, né, é em torno de $11 mil
por ano ao longo da vida. No entanto, se nós utilizarmos terapias adequadas e intensivas, né, como, por exemplo, a terapia ABA, né, de Applied Behavior Analysis, né, análise aplicada do comportamento, né, o custo desse tratamento nos Estados Unidos, né, em relação ao que o estado do Texas teria que cobrir, era de em torno de $25 mil por 3 anos, né, num total de 3 anos. Então, existe uma previsão de economia por indivíduo do transtorno do espectro do autismo para o sistema de saúde educacional do estado do Texas de $2 milhões até os 18 anos para cada criança dentro do espectro. Então, não somente é uma questão de saúde, de educação, né, eu diria até uma questão moral, né, mas é uma questão também de como nós lidamos com os recursos que nós temos, maiores ou menores, da maneira mais custo-eficaz, né, cost-effective. Outra prioridade, né, pessoal, nós precisamos separar os mitos da verdade, porque senão nós vamos deslocar recursos, grande quantidade de recursos, para fazer coisas que não funcionam. Mas, doutor, dizem que as vacinas causam autismo. Então, esse é um estudo que foi publicado poucos anos atrás, né, que eu espero que seja o último estudo que tenha que ser feito a respeito da relação vacinas e autismo, né. Esse é um estudo que foi feito na Dinamarca, em que todas as crianças do país, com idades, né, entre janeiro de 99 e dezembro de 2010, né, todas elas foram avaliadas, né, e se comparou a prevalência de autismo naquelas vacinadas e nas não vacinadas. E a prevalência foi absolutamente igual, não significativa do ponto de vista estatístico. Então, imagine, nós estamos falando de toda a população pediátrica, né, de pelo menos até do primeiro ano aos 14 anos de idade, toda a população pediátrica de um país inteiro, e os dados mostram que não existe nenhuma diferença do ponto de vista estatístico em relação ao desenvolvimento do transtorno do espectro do autismo naquelas crianças que receberam imunizações. Isso, aliás, é muito importante agora, né, na situação que nós estamos vivendo. Isso é um mito. Curas do autismo. Mas, doutor, eu ouvi falar que oxigênio hiperbárico, quelação, ozonioterapia, né, MMS, dietas, né, tudo isso pode curar o autismo. Infelizmente, tudo isso é mito. Né? Bom, então nós temos que ficar muito atentos em relação a promessas de cura, pouco ou nenhum treinamento necessário, terapias que não são individualizadas, né, ou seja, a gente faz um download de uma página da internet e essa aí são as terapias para o meu filho, né? Obviamente isso é ridículo, né? E também de eficácia documentada por testemunhos, né? Meu filho tomou tal coisa ou usou tal tratamento e em uma semana ele estava falando e interagindo normalmente. Né? Muito cuidado com esse tipo de documentação. Sempre houveram curas para autismo, né? No final dos anos 80 era a secretina, depois dietas, depois ozônio, depois o MS, né? e assim nós vamos. Tudo isso são mitos, né? Mas são mitos que levaram muito tempo e custaram muitos recursos para serem provados como mitos. Então, doutor, existe um grande leque de opções terapêuticas, né? Tudo isso que eu estou mostrando aí, tudo isso são opções que eu tenho para tratar o meu filho. Né? Será que isso é verdade? Bom, quando nós estamos nessa situação, né, com tanta quantidade de opções, né, que aparecem, né, para a família, né, a família, obviamente, fica muito vulnerável, muito insegura, frequentemente se sente culpada e perdida. Né? Então, essa ideia de que mal faz estar aberto a todas as possibilidades e tentar de tudo um pouco, não é, doutor? O problema é que faz muito mal. Por quê? Porque isso leva a perda de tempo, perda de esforço, perda de recursos, perda de oportunidades, perda de motivação. Né? Então, essa ideia de que não faz mal nenhum nós fazermos isso, mesmo que não funcione, né, isso é absolutamente incorreto, né, porque isso vai levar ao desvio de recursos, isso vai levar a uma enorme frustração e até perda de esperança das famílias em relação às possibilidades de intervenção para aquela criança, etc. Isso é um mito também. Então, por que nós devemos usar ciência? Né? Isso é muito simples, né? A gente deve usar ciência porque a ciência funciona. Né?
E a ciência que tem a maior quantidade de estudos comprovando sua eficácia no tratamento do transtorno do espectro do autismo se chama ABA, né? Applied Behavior Analysis, né? Análise aplicada do comportamento. Eu estou mostrando aqui para vocês, né, um estudo que foi publicado em 2015, né, pelo National Autism Center, que se chama um projeto de standards nacional, né, National Standards Project. Ele foi criado com o objetivo de fazer um resumo das evidências a favor dos diversos tratamentos do autismo, né, e a revisão de literatura no primeiro estudo de 57 a 2007 e no segundo estudo de 2007 a 2012, com idade, diagnóstico, comportamento, que se espera modificar com as intervenções, identificar limitações dos dados na literatura. Então, nesse último estudo que foi publicado em 2015, foram identificados 361 estudos, né, de alta qualidade. E, a partir disso, se chegou ao que nós chamamos de intervenções cientificamente comprovadas, né, ou cientificamente estabelecidas como eficazes, né. Em 2015, eram 14 intervenções estabelecidas, né, 3 intervenções que antes de 2015 eram consideradas como emergentes, ou seja, sem estudos suficientes, né, a partir de 2015 já tinham estudos mostrando que elas eram eficazes, né, e outros 18 tratamentos, e outros 13 tratamentos não estabelecidos, para os quais não existe evidência clara de eficácia. Isso não quer dizer, né, duas coisas. Primeiro, isso não descarta a possibilidade de que eles possam, além de serem ineficazes, serem danosos, mas também não descarta a possibilidade de que algumas dessas terapias, eventualmente, e até num futuro próximo, possam ser reconhecidas como intervenções estabelecidas, né, à medida que mais e mais estudos de boa qualidade científica estão sendo feitos. Esse é uma outra publicação, né, de maio de 2020, né, em que estão listadas todas as terapias que são consideradas como baseadas em evidência, cientificamente comprovadas, né? E como vocês podem ver, né, a enorme maioria das terapias estão relacionadas a intervenções comportamentais do tipo ABA, do tipo ABA, né, ou intervenções comportamentais semelhantes, né? Eu queria chamar a atenção de vocês para algumas coisas, né, dessa publicação de 2020. Né? Foi a primeira vez que musicoterapia foi comprovada como cientificamente eficaz, né? Antes disso ela não era considerada como eficaz, porque não havia estudos suficientes, né? A integração sensorial, né, de Aires, né, com terapeutas ocupacionais, mas narrativas sociais, a importância do treino de habilidades sociais também é comprovado como eficaz. Mas eu queria chamar particularmente para vocês a atenção a respeito da importância da intervenção implementada pelos pais, né, e da intervenção baseada em pares. Né? Acho que isso é absolutamente fundamental, principalmente quando nós temos poucos recursos. Esse é o mais recente estudo, né, de terapias baseadas em evidências para o transtorno do espectro do autismo, né, que foi publicado há 8 meses atrás, né, e vejam isso, pessoal, né, nesse estudo foram avaliados, né, inicialmente, 60 mil estudos publicados. Né. Desses 60 mil estudos, né, que foram revisados e considerados de boa qualidade para serem avaliados em termos do que era baseado em evidência ou não, ficaram em torno de pouco mais de 1.000 estudos. Né? Então, de 60 mil estudos, eles separaram 1.000 de boa qualidade, né? E esses 1.000 estudos mostram exatamente aquelas intervenções baseadas em ciência, aquelas intervenções baseadas em evidência. Né? De uma certa maneira, né, isso contrasta com alguma das situações que nós temos vivido no Brasil, né, pelo menos no passado, pelo menos se não até agora, né, como, por exemplo, né, essa manifestação, né, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de 2019, né, em que, após buscar uma análise técnica da Natjuz de São Paulo, as recomendações foram, né, o NATS não recomenda o método ABA no tratamento de pacientes transtornos do espectro do autismo, dado ao fraco nível de evidência científica sobre a eficácia desse método. E a outra conclusão é, após a análise da literatura consultada,
pela limitação dos dados apresentados nos estudos, não encontramos evidências suficientes sobre a efetividade da terapia, não sendo possível corroborar pela indicação do terapia ABA sobre outras terapias utilizadas no tratamento e acompanhamento do transtorno do espectro do autismo. E nessa resposta técnica estão listados as 5 estudos, a bibliografia de 5 artigos em que foi baseada essa análise muito ampla da literatura. Então, vocês imaginem, né, pessoal, uma comparação de um estudo que foram revisados 1.023 estudos, né, versus 5. Né? Aliás, desses 5, né, 2 não são nem estudos, são recomendações ou da Secretaria de Saúde de São Paulo ou do Ministério de Saúde, então eles não são nem considerados como estudos. Né? Então, só por aí a gente já pode ver a enorme diferença entre os estudos que mostram eficácia, né, cientificamente comprovada e manifestações a respeito de que não existe tratamento cientificamente reconhecido como eficaz para o autismo. Não somente os estudos, né, mas uma série de organizações já são muito claras nisso. Né? O Autism Speaks, que é a maior organização não governamental do mundo do autismo, né, diz que o ABA é amplamente reconhecido como um tratamento seguro e eficaz para o autismo. Né, e que a análise do comportamento é uma abordagem válida cientificamente. A Associação Americana de Deficiência Intelectual e Desenvolvimento designou os procedimentos baseados em ABA como altamente recomendados, em 2000. A Academia Americana de Psiquiatria Infantil e do Adolescente concluiu que as técnicas de ABA têm demonstrado repetidamente ter eficácia para problemas de comportamento específicos e foi comprovado que o ABA é eficaz quando aplicada a tarefas acadêmicas, habilidades de vida adaptáveis, comunicação, habilidades sociais, habilidades vocacionais. A Organização para a Pesquisa do Autismo, Organization for Autism Research, também se pronunciou que o ABA tem se mostrado eficaz na promoção do desenvolvimento de habilidades. Né? O relatório, como já avisei com vocês, dos padrões nacionais do National Autism Center, seja de 2009, seja de 2015, também, né, documentaram isso. O próprio Centro Nacional de Desenvolvimento Profissional em Transtorno do Espectro do Autismo tem lista das evidências, né, das terapias baseadas em ciência. Né? E a Associação para a Ciência do Tratamento do Autismo diz que o ABA é eficaz na redução de comportamentos problemáticos quando implementado de forma intensiva e adequada, tantas horas por semana, e principalmente no início da vida, começando antes dos 4 anos de idade, podendo produzir grandes ganhos, né, e particularmente uma grande redução na necessidade de serviços especiais no futuro. As agências federais dos Estados Unidos também se manifestaram claramente, né? O CDC diz que o ABA se tornou amplamente aceito entre os profissionais de saúde, o NIMH, que é o Instituto Nacional de Saúde Mental, disse que o ABA se tornou amplamente reconhecido como tratamento eficaz para indivíduos com autismo. O Instituto Nacional de Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano, né, NICHD, diz que a análise de comportamento aplicada é uma abordagem amplamente aceita que acompanha o progresso de uma criança no aprimoramento de suas habilidades. E o Surgeon General, né, que seria, vamos dizer assim, não tem, que eu saiba, um equivalente no Brasil, né, mas seria a figura médica ligada ao governo mais importante, né, nos Estados Unidos, disse em 99 que 30 anos de pesquisa demonstraram a eficácia dos métodos comportamentais aplicados na redução de comportamento inadequado e no aumento da comunicação, da aprendizagem e do comportamento social apropriado em autismo. Então, será que os operadores de saúde devem arcar com os custos de terapias especiais? Bom, em primeiro lugar, né, pessoal, não existe terapia especial para o autismo. Né? Existem terapias que são baseadas em evidências cientificamente comprovadas e que são absolutamente necessárias do ponto de vista médico para o tratamento eficaz desse transtorno. Né? Esses tratamentos, hoje, nos Estados Unidos, já são cobertos por operadores de saúde em 46 dos 50 estados. Né? Mas isso não veio de graça, né, pessoal? Isso ocorreu após longas batalhas judiciais, nas quais essas intervenções foram reconhecidas como medicamente necessárias. Então, a pergunta é por que isso seria diferente no Brasil? Não deve ser. A maior prioridade de todas, envolvimento familiar. Né? Isso é de fundamental importância. A família tem que se sentir e ser participante ativa na educação e no tratamento do autista.
né? E nós sabemos que programas terapêuticos e educacionais são muito mais eficazes quando consideram o papel crítico dos familiares no progresso da criança e estabelecem uma relação colaborativa e recíproca, quando oferecem treinamentos aos familiares, né? Porque isso aumenta a chance da generalização dos comportamentos em ambientes diversos e mantém uma comunicação efetiva que facilite adaptações à medida que as necessidades e prioridades forem mudando. Então, o envolvimento familiar, eu diria que talvez seja a maior prioridade de todas. Essa aqui é apenas uma dos milhões de famílias, né, com crianças e adolescentes e adultos com transtorno de espectro do autismo no Brasil, né, a família do Marcos Mion e da Suzana, que tem sido muito corajosos, né, e muito vanguardistas, vamos dizer assim, no sentido de reconhecer e identificar, né, um dos seus filhos como estando do espectro e passando intervenção, recomendações, estudos de muito boa qualidade através da mídia social. Apesar disso, né, o transtorno do espectro do autismo no Brasil continua sendo um quebra-cabeça, com muitas peças a serem montadas, né. Para finalizar, né, eu sugeriria, né, que nós devêssemos pensar e planejar saúde e educação como uma unidade em termos do plano individualizado de intervenções em crianças dentro do transtorno do espectro do autismo, né. Isso, infelizmente, há um projeto para que isso seja feito na Inglaterra, mas em outros países do mundo ainda existe uma separação entre o que é a saúde e o que é a educação, né, com regras distintas, com sistemas distintos, etc. Então, acho que isso nós devemos pensar, né, na possibilidade até do Brasil se tornar um dos pioneiros, né, nessa visão mais ampla de colaboração. Mais uma vez, eu queria agradecer esse honroso convite, particularmente a doutora Paula e a doutora Luciana, e estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer pergunta. Muito obrigado. Gostaria realmente, doutor Carlos, de agradecer a sua gentileza no trato do tema. No trato do tema que eu sei que angustia pais e mães. Nós temos colegas que possuem filhos com espectro autista. Eu mesma tenho um irmão, meu irmão tem um filho, o único irmão que eu tenho, enfim, tenho mais 2 irmãs, meu irmão, ele tem também um filho, o único filho. Israel leva, inclusive, o nome do meu avô paterno, que tem o espectro autista, e eu sei como a sociedade ela é agressiva no sentido de estabelecer um padrão. Falo isso porque eu sou mulher e também a gente sofre essas questões de gênero, o público LGBTQI, enfim, todo aquele que é diferente de uma hegemonia masculina, branca, eurocentrista, enfim, de uma cultura que vem secular, acaba sofrendo muito. E nós adultos, nós nos defendemos. E o pai e a mãe, então, parecem não, nós sofremos em dobro, em triplo, pelos nossos filhos. E eu tenho uma filha que é mais gordinha, como eu sou, por exemplo, e a gente sabe como é difícil ser diferente numa sociedade que tem esse padrão de beleza, esse padrão de inteligência, que acho que tem, né? Que é padrão. E uma sociedade que é uma floresta com tantas árvores diferentes. E o senhor vem trazer, então, com muita gentileza, muita humildade o tema para nós, e isso realmente enche nossos corações e permite que nós acordemos. Em relação ao assunto, Paula, então, acho que é a mais acordada, vamos dizer assim, é a mais desperta no Ministério Público, porque ela vai além das atribuições dela funcionais, que é a matéria criminal, juizado especial, para tocar num tema enquanto cidadã voluntária, transformadora da sociedade onde a gente vive. E assim a gente tem outros colegas, cada qual no seu ambiente, né? Vamos dizer assim, de luta que vai além das suas atribuições funcionais. Então, realmente, são essas as minhas palavras para agradecer muitíssimo, a gente dar espaço aqui às perguntas, se o senhor tiver tempo, para respondê-las. Mas era realmente aqui meu coração pleno e como mãe, como mulher, como tia, como cidadã, tão agradecida de ter o senhor aqui conosco por esse período. Muito obrigada. Bom, inicialmente eu não poderia começar as perguntas sem
agradecer ao senhor pela gentileza, humildade e pela clareza com que o senhor tratou o tema de autismo nessa palestra que o Ministério Público vem na comemoração dessa luta de implementação dos direitos dos deficientes. A minha maior intenção como promotora de justiça, que tenho visto na minha atribuição alguns casos que têm me despertado essa necessidade de inclusão e debate pela sociedade, doutor Gadia, vem somar a toda essa sua explicação, esse norte que o senhor dá com tanta maestria, não só para promotores de justiça, pessoas operadoras de direito, como de outras áreas, educadores, pessoas ligadas à saúde. E hoje o meu maior desafio enquanto cidadã é exatamente despertar em pessoas que não estão diretamente ligadas e tocadas pela questão do autismo, que tenham esse olhar de empatia, de amor ao próximo e de acolhimento, porque, afinal, o mundo é feito para todos nós. O mundo não é só feito para crianças com condutas típicas ou atípicas. E o meu maior desafio é trazer à baila essa discussão para que as pessoas parem de ter esse olhar, doutor, de que a criança é mal educada, de que o pai não sabe realmente dar educação ao filho, de que a criança não tem limite, porque somente a família sabe o quanto ela sofre preconceito em todos os espaços por onde ela passa. E isso compromete sobremaneira o tratamento da criança com autismo, porque a família, com vergonha, vai mantê-la cada vez mais reclusa. E se o maior desafio da criança autista é a socialização, como que nós vamos pular essa barreira imposta por nós mesmos, sociedade, à criança, se ela não é acolhida, se ela não é bem recebida, se ela não é convidada para eventos sociais, se na escola ela sofre discriminação e preconceito. Então, doutor, eu gosto sempre de deixar claro para as pessoas que me conhecem que a nossa filha, a Lorena, de 12 anos, não foi diagnosticada com TEA, porque muitos me questionam o porquê do meu envolvimento. Mas a minha paixão por essa causa é sincera. Eu, graças a Deus, consegui sensibilizar pessoas da minha família próximas que também se envolvem com a causa e a gente tem conseguido fazer uma evolução grande no despertar desse olhar de toda grande vitória. Então, aqui é meu sincero agradecimento ao senhor por essa humildade, por essa serenidade, por esse amor ao próximo. E também não poderia deixar de agradecer do fundo da minha alma a doutora Luciana Andrade, a minha parceira, minha chefe, que não mediu esforços para que esse evento pudesse ser realizado nesse mês de comemoração. Então, aqui o meu muito obrigado a você, doutora Luciana, e a toda a sua equipe, aos meus queridos colegas, aos servidores do Ministério Público que fizeram esse evento acontecer. Da mesma forma, aos que participaram do evento, porque sem vocês nada adiantaria que nossos esforços fossem feitos se a gente não pudesse multiplicar. O que eu quero que no final dessa palestra nós tenhamos muitos corações azuis batendo por nossa capital e que a gente se engaje de verdade nessa inclusão das nossas crianças autistas e também com outras dificuldades de desenvolvimento intelectual. Bom, agora passando para as nossas perguntas, doutor. Nós temos aqui uma primeira pergunta que eu recebi pelo WhatsApp de uma colega, doutora Isabel. Ela gostaria de saber, doutor, a respeito do uso de medicamentos no tratamento de autistas cumulado com terapias. Se o senhor faz esse tipo de prática e o que o senhor avalia sobre a necessidade de medicamentos a crianças muito pequenas. Em primeiro lugar, né, eu quero dizer, né, que tu em poucos minutos desse uma aula, né, muito melhor do que a minha, né, pontuando coisas de absoluta importância, né, com uma visão muito especial, muito carinhosa. Queria agradecer a ti, né, em nome de toda a comunidade do autismo no Brasil, né, pelas tuas palavras que são corajosas e necessárias no dia a dia.
né? Em relação à questão de medicação, no primeiro lugar, nós temos que entender, não existe hoje, nesse momento, não existe nenhuma medicação que trate autismo. Nós temos esperanças de que no futuro próximo nós vamos ter medicações para serem utilizadas nesse aspecto. Nos dias de hoje, as medicações são utilizadas, quando são utilizadas, apenas para tratar algum outro sintoma ou uma outra comorbidade que está dificultando ou impedindo a eficácia das intervenções terapêuticas, né, das terapias, né? Ou seja, a maioria das crianças dentro do aspecto do autismo, eu diria, não precisa de medicação, né? Por outro lado, cada indivíduo é um indivíduo e nós não devemos ter medo de usar medicação, desde que a gente entenda exatamente para que nós estamos usando, né? O que aquela medicação pode nos dar, né? Ou seja, ela não vai fazer com que a criança comece a falar, ela não vai transformar a criança num ser mais social, mas muitas vezes a medicação adequada pode permitir que os terapeutas façam o seu trabalho da melhor maneira possível e alcancem os objetivos desejados, né? Então, eu uso muita medicação, né? Eu faço isso há mais de 30 anos, né? Mas com muito cuidado, né? Eu ainda hoje recebo muito no meu consultório famílias que eu pergunto, né, que medicação, o menino está tomando, menina, está tomando alguma medicação? Sim, doutor, está tomando essa medicação. Eu digo, e por que exatamente está tomando? Para o autismo dele, né, doutor? Então, de novo, né, não existe nenhuma medicação para autismo. Agora, se nós temos uma criança extremamente agressiva, extremamente irritada, extremamente hiperativa, uma criança com toque severo, uma criança com epilepsia, né, tudo isso associado ao autismo, obviamente, existe a indicação de se pensar em medicação. Então, sem medo, informando os pais claramente sobre como funciona, os possíveis efeitos colaterais, mas usando quando é necessário, na maioria das vezes não é, né? Já foi, né? E a razão pela qual a medicação no passado foi muito mais usada do que hoje é que era extremamente difícil para a população em geral de ter acesso às terapias, né? E ainda hoje nós temos situações no Brasil, né, em áreas mais distantes, né, em que basicamente a única coisa que está sendo feita para a criança autista é dar medicação, porque não tem nenhum profissional na área, não tem ninguém perto, né? Graças a Deus, né, a pandemia nos mostrou, né, como é viável o uso de teleconferência, o uso de vídeos, né, não somente para informação, mas para treinamento e capacitação, tanto de outros profissionais como dos pais. Eu acho que isso é uma coisa que chegou para ficar. Muito obrigada pela explicação. Agora a gente tem aqui uma outra pergunta feita pelo nosso servidor Jadilson Nascimento Martins. Excelente palestra, muito esclarecedora. Foi mencionado que muitos familiares, muitas das vezes, passam por situações achando que a criança autista em crise não é educada, quando em surto. Gostaria de saber, se possível, se uma pessoa autista em surto pode ser confundida com uma pessoa que faz uso de entorpecente pelo órgão de segurança pública, já que é precário o preparo do órgão. E se o senhor pode orientar qual a abordagem mais adequada neste momento, no caso do autista em surto, caso haja acionamento da segurança pública para intervir pelos familiares ou mesmo terceiros. Temos que nos preparar e nos capacitar, pois nossas crianças autistas serão os adultos de amanhã. Ele agradece. Excelente pergunta, excelente colocação, né? Isso ocorre também em todos os países do mundo, né? Agora mesmo, semana passada, nós tivemos um adolescente aqui na Flórida que foi preso, um adolescente autista que foi preso pela polícia, né? A polícia foi chamada a atenção para um comportamento mais agressivo na rua, né, de um adolescente, e obviamente a primeira coisa que eles pensaram é que esse adolescente estivesse drogado, né? E não é verdade, era uma criança autista que na verdade tinha fugido, né, de casa, né, abriu a porta e saiu correndo, né? E, claro, né, nós não podemos julgar esses profissionais da segurança, né, porque em todos os países do mundo, certamente no Brasil, eles não foram treinados, né, para como agir, como investigar, né, de que maneira lidar com esse tipo de caso. Então, a solução disso, né, é, assim como houve, né,
treinamento em todas as áreas, né, familiares, terapeutas, etc., né, nós vamos precisar de fazer, já existem, né, de aplicar programas de capacitação para policiais, para pessoas que trabalham no aeroporto, né, para pessoas motoristas de transporte público, etc., né? Então, tudo isso exige um treinamento, né? E até há pouco tempo atrás eu tive a oportunidade de participar de uma palestra, né, aí, por vídeo, né, aí no Espírito Santo, exatamente com o pessoal da Polícia Militar, da Cavalaria, exatamente, desculpa, da Cavalaria, né, que está fazendo um trabalho maravilhoso, né? Então, você já tem aí um modelo, né, de como as coisas podem ser feitas, né? E o que precisa ser feito realmente existem inúmeros programas, né, que estão disponíveis, né, de treinamento para pessoas de segurança, etc. É uma questão de nós utilizarmos isso, né, dos pais se unirem, né, criarem uma situação em que a gente entra em contato com a segurança pública, entra em contato com outros atores, né, dessa área, e forneça um tipo não somente de informação, mas de formação, né, de como lidar com isso. Nós temos, inclusive, né, doutor, registros de abordagem policiais no mundo todo que foram utilizada a arma letal, né? Sim, claramente, né? Tanto a arma letal como, né, choque elétrico, né, gás de pimenta, etc., etc., etc. Eu não estou, de maneira nenhuma, julgando, né, os profissionais de segurança que, em questões de segundos, têm que tomar decisões no que eles pensam que pode ser um perigo à vida deles ou de outros, né? Mas é importante, né, nós termos sempre em mente, né, a possibilidade de que essa pessoa, né, não esteja com a sua capacidade total de julgamento ou de entender se um tal comportamento é adequado ou não. Doutor, nós temos aqui uma participante, Carla Cristina Cavati de Freitas. Nós vemos o TEA como um diagnóstico pensado para crianças, mas observamos o crescimento tanto do saber e, consequentemente, de técnicas para esse diagnóstico com o passar dos anos. Hoje vem se falando no crescimento do diagnóstico adulto, ou seja, pessoas que viveram toda a vida com diagnósticos diversos, como, por exemplo, hiperatividade, depressão, ansiedade generalizada, entre outros. Na literatura científica, isso hoje é muito escasso. Como podemos falar sobre isso? A questão do diagnóstico de adultos agora. Ainda, né, é algo, vamos dizer assim, pouco documentado, né? Ainda existe uma falta grande de estudos a respeito do transtorno em adultos, né? Mas isso está sendo rapidamente fechado, esse gap, né, em relação a esses estudos, essas avaliações, mas isso é absolutamente verdade, né? Há uns 6 anos atrás eu tive um congresso mundial de adultos com autismo, né? Eu perguntei para uma série de colegas meus, né, profissionais de saúde, quantos adultos com TEA você tem no teu consultório, né? A pessoa me diz, tenho 2, tenho 3, tenho 5. Eu digo, mas quantas crianças com TEA tu tem? Eu tenho 2.000, 3.000, 5.000. Né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, em um certo momento, né, essas crianças no mundo inteiro se transformam quase em fantasmas, né? Elas desaparecem, né? Ou porque elas ficam trancadas em casa, ou porque não têm habilidades, né, para participar, vamos dizer assim, mais eficazmente do mundo social, né? Então, isso é uma coisa que está sendo cada vez mais valorizado, né, e cada vez mais estudado, né? E, especificamente em relação ao diagnóstico, né, pessoal, nós temos também que entender, né, que até metade dos anos 90, né, até 94, né, o diagnóstico de autismo requeria ausência de comunicação e ausência de interação social, né? Então, se vocês têm, por exemplo, uma criança que em 94 tinha 3 anos de idade, que falasse um pouco e que interagisse um pouco, por definição, ela não era autista, né? Então, por isso também que existe um grande número de adultos sendo diagnosticados bem mais tarde, porque os critérios foram modificados, né? E muita gente que hoje claramente está dentro do espectro como adulto, né? Ou seja, é fácil a gente ser técnico da segunda-feira, né? Depois que o tempo passou e as coisas ficaram claras, é fácil, né? Mas
até a metade dos anos 90, existia uma exigência de ausência de comunicação e ausência de interação social, que é relativamente raro, né? Então, não é necessariamente que está havendo mais autistas adultos hoje em dia, é uma questão boa, tanto de reconhecimento, né, quanto da expansão diagnóstica que nós discutimos anteriormente. Doutor, eu também recebi uma pergunta pelo WhatsApp de um membro do Poder Judiciário, perguntando sobre a questão se é possível se fechar um laudo de autismo, se ter uma criança diagnosticada com autismo, já nos primeiros 12 meses, que ela não conseguiu compreender bem a colocação sobre o que se diz no Brasil, estamos fechando o laudo, estamos fechando o laudo. Não, então, né, os estudos têm mostrado, né, que nós podemos fazer o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo com, não diria com certeza, mas com bastante evidência aos 18 meses de idade. Aquelas crianças mais severamente afetadas, né, certamente podem ser diagnosticadas antes disso, né? Eu tenho um número que não é pequeno de crianças com diagnóstico de autismo antes dos 18 meses de idade. E existem estudos que mostram, né, que, por exemplo, né, estudos em que se foi utilizado pesquisa da atenção do segmento ocular, né, que é o eye tracking. Esses estudos que utilizaram eye tracking, né, que foi uma pesquisa, né, um achado de pesquisa feito por um brasileiro, né, o Dr. Amir Klin, um dos maiores especialistas de autismo no mundo, né? Ele foi que criou o eye tracking, né? Usando esse tipo de equipamento, a gente pode diferenciar com bastante certeza, certamente com 12 meses, talvez antes disso. Doutor, a gente tem aqui uma outra pergunta. A gente pode abrir o microfone para a pessoa fazer diretamente ao senhor? Tem uma pergunta aqui a respeito da Viviane Stallone. Gostaria de saber como o senhor tem percebido a participação atual da comunidade escolar, professores e pedagogos, no auxílio da percepção precoce. Sua palestra foi clara e objetiva. Eu acho que os professores, né, os profissionais da educação, sempre estiveram também na linha de frente, né? E acho que existe clara evidência de que, muitas vezes, o professor é o primeiro a chamar a atenção da família de que algo atípico está se apresentando naquela criança. Então, os professores têm sido de enorme ajuda, né, em todos os países do mundo, né, no Brasil ainda mais, né, porque o diagnóstico é feito mais tardiamente, né, e considerando-se as condições, né, de trabalho dos professores, principalmente da escola pública, né, isso requer, né, uma dedicação, uma doação, né, e uma visão tão atenta para cada criança que tem que ser muito valorizado. Agora, claro, né, nós estamos longe de termos números significativos de professores, né, de educadores treinados e capacitados para lidar com essas crianças na escola, na sala de aula, né? Então, eu sempre digo, né, acho que é importante, né, a ideia de que toda criança autista tem que estar na sala de aula comum, né, e que sem nenhum tipo de ajuda ou de acomodação, né, isso é uma ideia, isso não é inclusão, isso na verdade é exclusão, né? Pegar uma criança sentada numa classe, né, que não consegue entender, que entende muito pouco e fala nada ou quase nada, né, e esperar que ela vá ter algum tipo de benefício disso, não existe nenhuma evidência no mundo de que isso é verdade. Doutora, a gente inclusive já teve um caso no município da Serra, em que os próprios educadores referiram a criança como se ela tivesse um comportamento de bicho com a família. E aí a gente tem casos realmente que a criança sofre mais exclusão e preconceito no ambiente escolar. Não apenas dos próprios educadores, talvez por desinformação, despreparo, como também dos colegas de classe. E essa situação de bullying, de discriminação, ela se agrava ainda mais na fase de adolescência.
A gente tem recebido o relato das famílias nesse sentido. Marcelo Caser pergunta para o senhor da série Vi na Internet. Existe alguma relação, tratamento com vitamina D, doutor? Não, nenhuma. Não existe absolutamente nenhum estudo que mostre a eficácia de vitamina D, e muito menos em qualquer dos sintomas básicos do autismo, mas infelizmente essa ideia está sendo vendida, na internet, como altamente eficaz. Isso não tem nenhuma evidência científica, não tem nenhum valor científico, e nós temos que ter muito cuidado, como eu falei, das terapias que são eficazes por testemunhos. Nós podemos testemunhar qualquer coisa, o que nós queremos é a documentação científica de que aquilo ali realmente funciona ou não. Nós temos aqui uma outra pergunta, de Marcelo Vieira dos Santos. Doutor, como amplamente abordado, grande parcela da sociedade ainda não se sensibilizou para o tema, que eu acho que isso é uma questão mundial. Enquanto indivíduos, o que o senhor diria que deveria ser nosso foco para iniciar a mudança dessa realidade? Não, eu concordo 100%, com essa colocação. Inclusive, no Brasil, eu diria, ele é, pela própria característica da nossa população, ele é um país que tem muitas características positivas, que o povo brasileiro é um povo social, é um povo carinhoso, todo mundo é tio, todo mundo é tia, todo mundo quer abraçar, todo mundo quer beijar, então, acho que isso é uma coisa importante, de nós colocarmos. Em outros países do mundo, a própria cultura não permite esse tipo de interação. Do ponto de vista qual seria o primeiro passo a fazer, para ampliar a visão da população em geral, é exatamente expor o diagnóstico. Então, aqui nos Estados Unidos é muito comum, a gente vai na Disney World, tem uma série de crianças que tem um cartazinho dizendo eu sou autista. As mães têm uma folhinha que elas distribuem para as pessoas que passam à sua volta, falando, o meu filho tem autismo, a minha filha tem autismo, se caracteriza por isso e isso, se algo acontecer, por favor, me avise. Então, essa primeira colocação, que é das pessoas dentro da comunidade, assumirem isso publicamente, para que as pessoas... Porque a verdade, como vocês mesmos colocaram, é que a população, em geral, nunca ouviu falar de autismo e nem sabe que autismo existe. A gente só começa a ver o autismo quando nós temos alguém da nossa família ou alguém das nossas amizades que tem uma criança dentro do espectro, e daí nós nos damos conta quantas crianças estão ao nosso redor que estão dentro do espectro e que passaram por nós antes como se nada houvesse. Então, eu acho que o primeiro passo é exatamente informar a população, de uma maneira muito clara e muito aberta. Porque vocês imaginam, hoje em dia, no mundo, é muito difícil ter uma família que não tenha pelo menos uma criança dentro do espectro, ou que não conheça uma outra família com uma criança dentro do espectro. Então, isso nós temos que trabalhar essa questão. O primeiro passo é proporcionar informação direta às pessoas que estão à nossa volta. Eu vou pegar o gancho dessa explicação do senhor, que isso seria uma pergunta minha pessoal, porque eu tenho feito, junto com as entidades de autismo, a divulgação das fitinhas para que as crianças usem e explicando às pessoas o que elas significam. Inclusive, eu tenho plantado girassóis nas comunidades vulneráveis, quando eu sou convidada para fazer a palestra naquelas comunidades. Então, a importância, doutor, dessas fitinhas para o nosso meio social é fundamental. A família realmente tem que encarar a realidade, porque o que eu percebo, doutora, é que algumas famílias querem esconder o laudo de autismo. Tem uma certa resistência, que eu sei que não é fácil, todos passam por um luto muito difícil, mas deixar essas crianças fora do seio social e sem essa informação, eu acho que tornaria extremamente difícil essa inclusão que todos nós queremos. Eu concordo 100% contigo. Acho que isso é absolutamente verdadeiro. E também temos que, especificamente na questão da escola, nós temos estudos que mostram o quão eficaz é o uso dos pares ou dos colegas na escola
como terapeutas, né? Então, né, ir na escola, falar para as crianças sobre autismo, né, dizer o que caracteriza, dizer que o meu filho ou a minha filha é diferente e ele age dessa maneira e dessa maneira, mas ele ou ela também tem essas outras habilidades, etc., etc., né? Isso, em geral, diminui muito a questão do bullying, né? E nós temos visto cada vez mais, né, outras crianças servindo quase como terapeutas, né? Eles podem ser treinados através, inclusive, de vídeos, né? E aí, né, o que melhor do que uma coleguinha te pegando pela mão para te levar para ir brincar junto, né? O que melhor do que um coleguinha, quando tu quer se levantar da mesa ou do círculo, né? Botar a mão na tua perninha para que tu fique sentado, né? Isso é fantástico, né? Então, isso realmente precisa ser feito, né? Mas o primeiro passo sempre é reconhecer, né, e ensinar, educar, né? O papel dos pais, né, apesar... Eu acho assim, os pais têm feito coisas maravilhosas em transtorno do espectro do autismo no mundo, né? E a maioria dos pais são altamente envolvidos e querem ajudar e querem participar, né? E cada vez mais isso precisa ser feito, né? E essa ideia, né, por exemplo, de ter uma pequena aulinha em cada classe, né, ou juntando várias classes do que é autismo, de quais são as características, etc., e como cada um pode ajudar, isso pode transformar uma criança que potencialmente seria uma criança que faria bullying, numa criança que, na realidade, vai ajudar essa outra criança a desenvolver essas habilidades. Inclusive, doutor, como promotora de justiça criminal, eu entendo que é fundamental na questão da política criminal, na redução de conflitos de familiares com crianças autistas e não autistas. Eu fiz um convite ao município me propondo agora, a partir do ano que vem, quando a gente tiver aulas presenciais e a redução da questão da pandemia no nosso estado, que nós possamos fazer essa interlocução com famílias de crianças não autistas nas escolas, em espaços públicos. Por quê? Eu tenho recebido diversas ocorrências de termos circunstanciados relacionados a essa falta de informação, com ameaça de mães à família de autistas, a agressões, tanto no ambiente escolar como no espaço de condomínio, espaços públicos. Então, eu acho fundamental que a família traga essa informação e não tenha tanto receio em dizer abertamente as dificuldades que ela enfrenta no dia a dia, não só para os familiares próximos, como vizinhança, comunidade escolar, igreja, que também a gente tem uma resistência muito grande do convívio de autistas em templos religiosos, porque as pessoas, por ausência de informação, não conseguem entender que aquela criança tem um comportamento diferente das demais crianças pela questão do transtorno do espectro autista. Então, a gente tem se engajado muito nisso para que realmente a gente consiga virar essa página aqui no Espírito Santo. Nós temos mais uma pergunta, doutor, feita pela senhora Silvana. Ela perguntou a seguinte questão: é possível o diagnóstico de autismo por um médico já na primeira consulta só impedir para a criança caminhar, pelo caminhar da criança? Levei meu neto de 3 anos pela dificuldade de fala. Então, eu quebraria isso em duas perguntas. Uma é fazer o diagnóstico de autismo para uma criança que tem alguma dificuldade de na marcha, né, no caminhar, né? Isso é impossível, né? Até porque a marcha, a atividade motora, não faz parte dos critérios diagnósticos do transtorno do espectro do autismo, né? Meramente vendo a marcha da criança, isso não é possível, né? Por outro lado, né, dependendo da severidade e da história pregressa da criança, é certamente possível fazer um diagnóstico de autismo, de transtorno do espectro do autismo, na primeira visita, né? Baseado em quê? Baseado na interação social que aquela criança demonstra na visita. Claro que para
né, por exemplo, para pediatras, né, que tem que ver 20, 30, 40 crianças por dia, a criança entra chorando e sai berrando, é impossível querer que esse pediatra possa analisar a interação social, né? Mas em outras situações, isso é bastante possível, né? Claro que isso depende da experiência, né, de cada pessoa, né? Mas nós podemos, né, em casos mais severos, o diagnóstico ele é relativamente fácil de se fazer, desde que a gente tenha um profissional com experiência para fazê-lo. E a última pergunta, doutor. Há alguma questão científica que o número de crianças autistas do sexo masculino já seja superior às crianças do sexo feminino? Já se sabe qual o motivo desse número superior de meninos? E que, inclusive, o símbolo do autismo é o azul por uma dessas questões, da questão dos meninos Sim. serem mais atingidos? Sim, existem duas questões, né? Uma é que é possível, né, que esse número de 4:1 caia à medida que a gente reconheça que meninas frequentemente têm certos sintomas que são deixados passar, né, principalmente em relação à interação social, dependendo da cultura de cada país, né? Então, por exemplo, na cultura oriental, né, na China, no Japão, na Coreia, né, se espera que uma menina sente na classe de aula e não fale com ninguém, não olhe para ninguém, fique só prestando atenção para a professora. Isso é culturalmente esperado, né? E que se alguém se aproxime, que ela baixe os olhos, né? Graças a Deus, isso não é a nossa situação no Brasil, né? Então, isso é uma questão. Fora isso, sim, existe, né, claramente razões genéticas, né, de por que existe uma maior incidência de autismo em meninos do que meninas, porque o cromossoma X, vocês sabem que a menina tem 2 cromossomas X e o menino tem um cromossoma X e um cromossoma Y. Então, o cromossoma X parece ter um efeito protetor, né? Então, né, quando nós usamos aquela analogia do copo de água, né, de que nós precisamos de um certo número de genes de probabilidade do autismo para que seriam cubinhos de gelo, para que a água derrame do copo, né? Em meninas, pelo fator protetor do X, elas precisam ter uma carga genética maior para que se manifeste a desordem, né? Então, o cromossoma X tem um fator protetor. E exatamente por isso, né, que as meninas, quando estão dentro do espectro do autismo, elas, em geral, tendem a ter sintomas mais severos do que meninos, né? Por quê? Porque a carga gênica necessária para sobressair da forma protetora do cromossoma X é maior. Doutor, agora nós vamos abrir a participação para dois convidados que pediram a fala. E a primeira pessoa será a nossa querida colega de luta, Bárbara Campos, que tem a entidade Força Azul. Bem, eu estou encantada com o senhor, professor. Espero aqui tê-lo conosco em outras oportunidades. O senhor é uma simpatia de pessoa. E quero, em nome aqui de todos os colegas, membros e membras, servidores e servidoras do Ministério Público e também da sociedade que estão aqui festejando hoje esse encontro tão bacana e tão necessário, mais uma vez, lhe agradecer, dizer que o senhor agora faz parte aqui do corpo do Ministério Público Capixaba, para poder promover essa inclusão, essa orientação para a sociedade, que a gente precisa de mais igualdade. Um colega que me passava uma mensagem carinhosa pela realização do evento, e eu disse que ninguém é perfeito. E, aliás, quem se acha perfeito, talvez seja o mais imperfeito de todos. Então, com essas palavras, eu desejo um excelente dia, um beijo no coração da Paula também, que permitiu que a gente abrisse os olhos e realizasse essa palestra, e um abraço para todos e todas. Muito obrigado por tudo, né? É um prazer e uma honra, estou sempre à disposição. Um beijo grande para a Paula, né? E mais uma vez é uma honra estar aqui. Quando vocês quiserem, estou à disposição de vocês. Obrigado. Agradecemos a presença de todos e encerramos este evento. Obrigado e uma boa tarde.